Hoje vou falar um bocadinho sobre phone phreaking. O termo não diz muito à maior parte das pessoas, mas é o equivalente a hacking dos telefones. Qual era a ideia do hacking dos telefones? Era basicamente as pessoas poderem fazer ou receber chamadas de borla. Isto porque há uns anos atrás, e a malta mais nova obviamente não tem essa noção, os telefones funcionavam literalmente ao minuto ou ao segundo. Era muito caro fazer uma chamada intercontinental ou uma chamada de longa distância. A maior parte das bolsas não tolerava mais do que meia dúzia de minutos numa chamada de longa distância. E a malta nova dessa altura, nomeadamente a malta nova da minha geração, rapidamente se interessou pela possibilidade de conseguir ultrapassar essa barreira. E havia muitos bons motivos para ultrapassar essa barreira. Queríamos falar com pessoas que viviam em locais distantes, queríamos puxar para as BBS, fazer downloads de fecheiros que só existiam em BBS americanas, etc. E pelo meio estavam as companhias de telefone a cobrar fortunas. A maior parte das pessoas nesta altura que faziam este tipo de brincadeiras eram menores, eram pessoas que ainda não tinham salários, etc. Tinham dois inimigos, três aliás, as companhias de telefone, a polícia e basicamente os pais. Mas não demorou muito tempo a que aparecessem por todas as BBS, que eram sítios onde as pessoas trocavam informações, eram basicamente os antecessores da internet atual, o equivalente a páginas web, só que nós tínhamos que ligar especificamente para aquelas páginas web, obter as informações que quiséssemos, desligar o telefone usando o modem e depois consultar então o fecheiro offline. As black boxes foram o primeiro contacto que eu tive com esta tecnologia de phone phreaking. Basicamente houve alguém, e é muito, eu vou evitar referir nomes porque é muito difícil descobrir quem é que inventou exatamente o quê, ou seja, há muitas coisas em que o conhecimento estava tão disseminado que eu desconfio que muitos inventores eram falsos inventores da tecnologia e outros tantos foram pessoas que descobriram em simultâneo como fazer determinada coisa. A comunidade de hacking e de phone phreaking na altura era muito ativa e muito grande. O primeiro contacto que eu tive com as black boxes foi, sei lá, no final dos anos 80, penso eu, em que basicamente todos os meus amigos com BBS faziam um pequeno hacking físico, ou seja, metiam um aparelho na sua ficha de telefone para, quando recebiam uma chamada, não mudar a tensão da linha. O que é que isto fazia com que acontecesse? Sem a mudança de tensão na linha, basicamente o operador não sabia que alguém tinha atendido uma chamada e a pessoa que estava a fazer a chamada do outro lado basicamente não pagava aquela chamada. Era como se estivesse a chamar o tempo todo. E isto eram as black boxes, ou seja, o aparelho físico que se ligava na linha para evitar a mudança de tensão de quando se atendia uma chamada. Todos os meus amigos com BBS tinham a sua black box. E isto permitia que os uploaders de fecheiros, ou seja, as pessoas que lhes forneciam os vários software que eles depois tinham na BBS, pudessem ligar de bordo. Ora bem, muitos dos meus amigos nessa altura em Portugal, não havia legislação de software, faziam pirataria sistemática de todos os jogos que apareciam para o Commodore 64, o Commodore Amiga, o Atari ST, etc, etc. E tudo isto implicava, obviamente, que pessoas que estavam do outro lado do mundo estivessem dispostas a ligar para eles, deixar lá os fecheiros e, em troca, tinham acesso aos outros fecheiros que outras pessoas tinham lá deixado e completavam assim as suas coleções. Basicamente trocavam pirataria. E a Portugal Telecom e o respectivo operador deles viam, obviamente, pedido do dinheiro, porque a chamada oficialmente nunca era atendida. Este era o segredo das black boxes. E era um sistema físico. Passado nem um ano, passados uns meses, comecei a ver amigos meus a fazer também chamadas à borla. Aí não se tratava de um sistema físico, basicamente utilizavam tipicamente o Commodore Amiga ou Atari ST e um programinha chamado Blib. Apesar de haver blue boxes físicas como esta. Mas basicamente usavam computadores que tinham um bom som, capazes de gerar os tons que permitiam controlar uma central. E o processo era mais ou menos assim. Primeiro era enviado um tom de controle, que era qualquer coisa do género, beep, era o Blue Tone,
daí o nome de Blue Box. Primeiro era enviado o tom de controle e a seguir mandavam-se os tons correspondentes a cada um dos números para onde queríamos ligar. E este era o protocolo como as próprias centrais telefónicas funcionavam, ou seja, eram sistemas analógicos em que só quando recebiam determinados tons em determinadas frequências entravam em modo de controle e depois faziam as chamadas que a pessoa pretendia fazer. Então comecei a ver os meus amigos todos a conseguirem ligar para sítios, independentemente de haver uma black box do lado de lá a evitar o custo da chamada, eles faziam as chamadas que quisessem para o resto do mundo. Não referindo novamente a autores, havia utilizadores muito famosos de Blue Boxes, nomeadamente o Steve Wozniak e o Steve Jobs da Apple, que se divertiam, por exemplo, a ligar para o Papa e coisas do género, ou seja, a fazer chamadas dos Estados Unidos para Roma, da Califórnia para Roma, e vendiam as Blue Boxes a quem estivesse interessado, tipicamente em parques de estacionamento, arranjavam os encontros e vendiam os aparelhos físicos de Blue Boxes, ou seja, caixinhas que geravam aqueles tons para as pessoas ligarem. Em Portugal não era tanto as caixinhas, porque já havia computadores, como o Commodore Amiga, perfeitamente capazes de gerar aqueles tons. Então havia um programa que era o Bleed, onde as pessoas metiam a frequência exata de controle das centrais, seguida do número para onde queriam ligar, e conseguiam fazer as chamadas todas. Eu recordo-me, inclusive, que dois amigos meus precisavam de descobrir quais as frequências de controle para trabalhar com as centrais portuguesas. E foram à procura, e a maneira de irem à procura foi ir à biblioteca do Fórum Picôs, dizer que estavam a fazer um trabalho para a faculdade, e eles ofereceram as fotocópias com a documentação das centrais e as respectivas frequências, o que é particularmente engraçado e mostra até que ponto a engenharia social ajuda neste tipo de coisas. Havia uma outra caixa que era pouco usada em Portugal, mas muito usada, por exemplo, em Londres, e eu tinha uma série de amigos ingleses com quem comunicava na altura do mundo das BBS. Utilizava-se muito também e vendia-se muito as Red Boxes. As Red Boxes eram um aparelho também gerador de tons, mas o único tom que gerava era o tom de uma moeda a cair numa cabine telefónica. Para que é que isto servia? Basicamente para pessoas imigrantes em Londres e pessoas de Londres que queriam falar para países distantes em voz, poderem fazer essa chamada a partir de cabines telefónicas públicas, e cada vez que precisavam de meter créditos encostavam o altifalante ao telefone e simulavam o barulho da moeda a cair. Porquê? Porque do outro lado estava um sistema analógico que detectava precisamente essa frequência, esse som gerado, para dar ou não crédito às pessoas. E era a única comunicação que havia. Isto são as falácias dos sistemas analógicos. Então as Red Boxes eram vendidas ao disparate em várias esquinas de Londres, basicamente para permitir a imigrantes fazerem chamadas para os países de origem, nomeadamente para a África. A época dourada do phone phreaking durou sensivelmente até aos anos 90. A altura é essa, ou muito perto dos anos 90, a altura é essa em que as várias telecoms fizeram o upgrade dos sistemas analógicos, que funcionavam com base nos tais tons, para sistemas digitais, onde a conversa é completamente diferente. E daí para a frente, o mundo do phone phreaking deixou de ser um mundo analógico, perdeu imenso do vigor que tinha até essa altura, para passar a ser um mundo digital e domínio literalmente de hackers. Mas não acabou. Não acabou, existe hoje e é em vários aspectos tão perigoso ou muito mais perigoso do que era na altura. Eu passo a explicar. Hoje o hacking das companhias de telefones funciona basicamente com o abuso dos protocolos que existem entre os vários operadores. O que é um protocolo, primeiro, para as pessoas que não saibam? Um protocolo é um acordo sobre como comunicar, ou seja, os vários operadores acordam entre si que aceitam chamadas uns dos outros, que essas chamadas vêm digitalmente identificadas com o número de telefone de origem, dirigidas a um determinado telefone de destino, e todos os operadores aceitam um determinado formato para definir essas propriedades de uma chamada ou de um SMS. Ora bem, o que acontece? O que acontece é que os hackers não estão todos a dormir e rapidamente, e quando eu digo rapidamente é desde o início das centrais digitais, que descobriram várias coisas, como por exemplo que podem falsificar esses pacotes, que se podem registar como pseudo-operadores e usar os brokers de telecomunicações globais para mandarem pacotes como eles quiserem, nomeadamente, por exemplo, com números falsos. E isso permite fazer spoofing de chamadas e de SMS para telefones. E o spoofing consiste em
nós falsificarmos o caller ID da chamada e aparecer no telefone de quem recebe a chamada o número que nós quisermos, da pessoa que nós quisermos. A mesma coisa para um SMS. Isto permite, por exemplo, simular cenários de rapto. Ou seja, imaginem alguém que faz um telefonema a partir desse telefone, que aparece identificado como sendo o telefone do miúdo, para os pais dizendo que, ok, eu tenho o seu filho comigo e nós podemos resolver isto de duas maneiras. Ou você nunca mais o vê, ou faz imediatamente a transferência deste dinheiro para aquela conta. E se este dinheiro não for uma quantia absurda que o pai não possa pagar ou a mãe não possa pagar usando o seu mais básico instinto protetor naquela altura, eu tenho muitas dúvidas quais são os pais que não pagam imediatamente essa quantia. Mas o mesmo se pode passar com idosos, adultos, etc, etc. Ou seja, a partir do momento em que alguém simula que tem o telefone, a pessoa rapidamente deduz que tem a pessoa também. E não tem como confirmar se tem ou não tem. Notem que isto não aparece só com o identificador falso no telefone do destinatário. Aparece também, por exemplo, em listas de SMS que a pessoa recebeu, etc, etc. Porquê? Porque o que está a ser explorado é o protocolo de telecomunicações que todos os operadores usam para identificar a origem das mensagens e fazer aparecer os caller IDs. Mas o problema hoje é que isto não está no domínio de quem sabe o que está a fazer e das pessoas que são tecnologicamente mais bem preparadas que a maioria da população. Existem neste momento muitos sites a vender isto muito barato. A vender chamadas com o caller ID falso, a vender sistemas de SMS com o caller ID falso e a vender os denial of service aos telefones originais que as pessoas estão a simular. O que levanta questões muito perigosas nos cenários de rapto, nos cenários de burla, nos cenários em que manda uma password urgente e depois a pessoa não consegue de maneira nenhuma contactar com o autor da mensagem ou com o suposto autor da mensagem. A partir do momento em que não são necessários requisitos técnicos para fazer este tipo de disparates, o mundo inteiro está em perigo. Pensem um bocadinho no assunto e tenham, acima de tudo, muito cuidado e desconfiem muito dos caller IDs que vêm no vosso telefone.